Olá, Pura! Olá, Márcia! Preparada para mais uma aula? Sim, preparada. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos aqui para mais uma aula. Olha só, o bacana é que nós estamos trabalhando a nossa classe de palavras. Amadinha, diz para o nosso estudante que hoje nós teremos mais uma classe de palavra aí para eles. Exatamente, a parte de verbo 2, tá bom? Beleza. Tempos e modos verbais, parte 2. Ok, então vamos liberar aí para você já a nossa habilidade desta aula, dizendo o seguinte, comparar, o que você ao final desta aula terá consolidado? A condição de comparar o tratamento que é dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporânea em relação a diferentes tópicos gramaticais, de uma maneira que você possa perceber as diferenças da abordagem e do fenômeno, tanto da variação linguística, como também você ter condições de analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola, tá certo? Então, é nesse entendimento que nós vamos trabalhar agora a aula 11.1 com uma aula de nivelamento, ou seja, mais uma aula, né, Amadinha, de nivelamento. Desta vez com o tema Emprego dos modos e tempos verbais. Beleza. Parte o quê? Parte 2. Aí, ó, e não falamos da nossa árvore do conhecimento. Você observou que sempre na nossa aula aparece a árvore do conhecimento. Beleza. Que conhecimento é esse de hoje? Modos e tempos verbais. Ok? Bom, esse primeiro momento é para você se organizar, né? Para receber aí já as primeiras explicações sobre essa classe gramatical, que é o verbo. Agora vamos entender o verbo no modo, certo? Lembrou que lá na aula 1 nós vimos que o verbo ele pode ser conjugado no modo indicativo e no modo subjuntivo e imperativo. Então lá nós vimos o presente, muitos exemplos, certo? Como também vimos alguns do modo subjuntivo e outros do imperativo. Mas agora vamos focar no modo subjuntivo. Esse modo subjuntivo, ele apresenta uma ação, ou seja, né, um fato de maneira aí que ele seja um fato possível, certo? E esse fato possível também possa ser um fato aí incerto. Vamos chamar a caneta, essa caneta sempre desobedecendo. Vamos lá, canetinha. Um fato possível, incerto, hipotético, irreal ou que depende de outro. Tá certo? Então vamos focar aí nessas palavras-chave para a gente entender agora esse verbo no modo subjuntivo nos exemplos. Vamos lá, temos 3 aqui. Os passageiros que chocolhassem lá dentro de qualquer jeito. Que isso trouxesse com presteza esses braços para o Brasil. Vamos eliminar uma vírgula aí, que tem 2 seguidas. Deus o acompanhe. Eles que se avenham. Então, aqui nós temos, né, chocolhassem, olha só na primeira. E na segunda nós temos trouxessem, acompanhem e avenham. Todos estão no modo que subjuntivo. E aqui você vai perceber que um está no tempo, que a gente vai olhar com calma, no presente, tá bom? E no pretérito também do subjuntivo, no pretérito imperfeito. Ok. Agora uma outra observação nesse modo subjuntivo, percebam que nós temos aqui precedido a essa ação, né? Antes aí dessa palavra que indica essa ação, olha, que chocolhasse, que se trouxesse, Deus o acompanhe, que se avenham. É muito importante você tomar nota dessa observação, tá ok? Que vai fazer toda a diferença, porque lá no modo indicativo, nós não conjugamos nenhum verbo, né, com o auxílio
dessas palavras, tá certo? E elas são orações absolutas. Ok, vamos Aqui, ó, adiante. que Deus acompanhe, né? Claro. Temos aqui em orações coordenadas, né? Talvez ela compreendesse e lhe perdoassem. Talvez Emma leia o livro. Os velhos conselheiros julgaram-me incapaz disto. Agora, eles que a levantem. Alexandre Herculano. Em orações principais, o uso do modo subjuntivo. Que lhe dessem, olha só, que ele queria, porque senão haveria briga. Aí você analisando aí, olhando, qual é o verbo que está no modo subjuntivo? Dessem. Olha só, dessem. Que também esses se ergam para pelejarem batalhas tremendas. Ó, se ergam. Aí você percebe também que está no presente do quê? Do subjuntivo. Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões. Mereçamos. Ok. Em orações subordinadas. Por muito que descesse as águas, a sonda encontrava sempre liberdade para qualquer quilha. Ferreira Goulart. Descer sem. Está no modo, o quê? Subjuntivo. Erguesse o corpo e pela janela aberta veria gendiba com vento nas folhas. Adonias Filho, aonde que está o verbo? Erguer-se. Mais uma oração para você. Nós temos aqui, ainda assim, não andei tão depressa, que amarrotasse a calça. Ó, você vai perceber que nas orações subordinadas também faz uso do modo subjuntivo. Espera-se que o aproveitamento de energia solar aumente. Aumente. Mais outra. Quero ser o primeiro que te chame, duquesa. Aí de Machado de Assis, chame. Agora também você vai encontrar em tirinha. Beleza. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Olha só, sejam, né? Aqui. Olha só, você vai perceber essa questão, que você, no modo subjuntivo, é aquela incerteza, aquela a hipótese, a sugestão que pode ou não acontecer. Subjuntivo. Mais uma aqui para vocês. Nós temos aqui a questão do tempo, né? Que no modo subjuntivo nós temos o tempo no presente, temos o pretérito, tá? E temos também o futuro. Um pouquinho diferente lá do modo indicativo, tá? Olha só. No presente vai exprime uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. Observe aqui no primeiro exemplo. Espero que aprenda os verbos. Qual é aquele verbo, né, que diz a certeza? Quando você tem a certeza, é o verbo esperar. Então, o esperar, ele está no modo indicativo. Que aprenda os verbos, está te dando a certeza? Não, que está dizendo assim, que você pode ou não aprender. Uma hipótese. É uma hipótese.
Mais outra aqui. Suponhamos que teu plano não dê certo. O que está causando aqui, ó? Uma dúvida, né? Suponhamos. Não está dando não está tendo aquela fezinha, né? Vamos tirar aqui um pouquinho, porque passar borracha. A senhora acredita que eles salvem a gente? Aqui é um fragmento de Graciliano Ramos. Opa! Aí você vai perceber, tem que botar a canetinha. Que ele salva. Será que realmente ele tem a certeza que ele vai ser salvo? Não. Então você tem aí a dúvida. Mais outra aqui para vocês. Não, vos digo eu, não serei que torne a erguer essa derrocada abóbada. Então, que torne. Erguer-se o corpo, tá bem destacado aqui para vocês. Erguer-se o corpo e pela janela aberta, viria a gendiba com vento nas folhas. Antônio Filhos. E agora aqui também, mais uma na questão, quando emprega-se em orações optativas e imprecativas. Como assim, amadinha? Ó, Deus te abençoe, olha só. Oxalá cesse um dia a miséria do mundo. Então, quando usa aí, ó, cesse, verbo ceder. Que elas envolvam no seu aroma a vossa memória. Que elas envolvam. Então, olha só, envolvam também. Tá no presente do modo subjuntivo. E é uma frase o quê? Optativa. Que as luas se sucedam em todos os céus do mundo. Olha aqui, se suceda, frase o quê? Imprecativa. E mais uma aqui para vocês. A terra lhe seja leve, lhe seja. Sabe que tem uma questão que no dia a dia coloquial a pessoa fala seja. E eu quero mostrar aqui para vocês que não existe a palavra seja, sim a palavra seja. Muito bem. E vamos lá. Emprega-se também em frases optativas e imprecativas. Isso aqui nos verbos quando estiverem ali no pretérito imperfeito, moçada. Vamos ver aí alguns exemplos. Vamos lá, o primeiro. Oxalá fosse eterna esta aventura. Então, nós temos aqui, ó, optativa, né? Não sucedessem a morte à vida. Outro verbo que está aqui empregado com uma situação aí imprecativa. Parassem o tempo que nos foge, sabe? Essa é um exemplo que a gente trouxe lá, né? Da poesia de Cabral Nascimento, né? Passem o tempo que nos foge, ok? Parassem. Perdão, parassem. E Parassem. aqui, né? Parassem o tempo que nos foge. Obrigada, Madinha. Então, aqui nós temos uns exemplos em que nós podemos utilizar aí os verbos no pretérito imperfeito, na questão aí optativas, tá? E imprecativas. E lembrei de também mostrar para ele, sempre vai ter no pretérito imperfeito a terminação, olha só a terminação, ó, esse, ó, sempre com dois S, assim, perdesse, ficasse, sempre assim essa terminação. Belezinha? Essa desinência de modo temporal. Mas vai ter uma aula na hora da estrutura verbal. Lá na sintaxe, né, nós vamos ver tudo isso de desinência, como é que se constrói o verbo, a conjugação, quando é que vai conjugar com a primeira, segunda, terceira pessoa, no tempo, no modo. Agora, a sua concentração é entender que essa classe gramatical, verbo,
ela tem o seu tempo, o seu modo, né? E dentro do modo, nós vamos ver que a conjugação ela acontece em vários momentos. E aqui a gente está vendo um deles, por exemplo, o verbo no pretérito imperfeito, em que nós temos frase optativas e frase imprecativas, tá bom? Último exemplo aí. Assim ela quisesse. Olha aí, final. Aí, ó, Camilo Castelo Branco. Em Portugal. Mas ouça, se pudesse retirar-me dali. Aí no quê? Graciliano Ramos. Se pudesse, se eu fizesse, se tu fizesse, se eu quisesse, se nós quiséssemos. Essa construção aqui só cabe para os verbos no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito, tá bom? É importante lembrar, né, com um macete aqui para vocês, que vocês já estudaram lá no Fundamental 1, que a professora colocava sempre, né, uma conjunção antes, né? No presente ela usava o que, no modo subjuntivo, no pretérito ela usava o se, e no futuro ela usava o que? O quando. Vamos pegar aqui assim, um verbo bem fácil. Que eu cante. Ó, que eu cante. Há uma possibilidade de eu cantar ou não. Então, tá no modo o quê? Subjuntivo. Tá? Tá no presente, tá certo? No tempo presente do modo subjuntivo. Aí, se eu fosse trocar para o pretérito imperfeito. Se eu cantasse, ó, se eu cantasse. Aí, vamos pegar agora o verbo, né, no tempo futuro. Quando eu cantar. Então, ó, quando, no futuro. Quando eu cantar. Então, pega esse macete aí para vocês, ó. Que no presente, o se no pretérito imperfeito e o quando, tempo futuro. Belezinha? Ficou fácil este macete? Maravilha! Muito bem! Usa-se em orações adverbiais, condicionais, causais e outras. Vamos aqui. Se eu soubesse, ó, se, vai dar ideia de quê? Não perguntava. Tá dando ideia de quê? Ó, se soubesse. Não uma perguntava. condição, né? Exatamente. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém. Olha só. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém. Não está afirmando não aí, né? A condição. 3. Por mais que insistisse, não era atendido. Vamos agora na questão de como formam as orações substantivas e adjetivas, ok? As chamas impediam que os bombeiros se aproximassem. Nós vamos aqui para mais um exemplo. Não foi nunca um menino que morresse em cima dos livros. Olha, essa frase aí, na verdade, esse verso é de Povina, né? Cavalcante. Não foi nunca um menino que morresse em cima dos livros. Morresse, olha só. Pela fé, isso quer dizer que ele gostava muito de estudar, né, gente? Ai, 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 ai. Bem, então aqui 2 exemplos, tá? De orações aí, uma substantiva e outra adjetiva, em que nós temos aí também esse tempo aí conjugado, certo? No modo subjuntivo. Vejam que aqui nós temos a construção, as chamas impediam que os bombeiros se aproximassem, não foi nunca um menino que morresse em cima dos livros, tá certo? E assim nós vamos seguindo, vamos agora para a questão em que nós vamos ter aí uma tradução, ou seja, uma condição, um meio para se conseguir determinar um fim ou um efeito. Tudo isso na conjugação verbal. Olha cá, olha aqui, Arthur Azevedo, a gente trouxe um verso para dar esse exemplo.
não fosse tolo e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito. Ok, então a gente tem aí exatamente o verbo que consegue determinar aí um fim, né? Não fosse tolo e confessasse francamente, eu não sabia o que é plebiscito. 2. Se cair a teus olhos, não foi minha culpa. Não me elevasse tanto, Camilo Castelo Branco. Aí você vai dizer assim, professor, essa frase, essa oração tá assim, muito, vamos dizer assim, na linguagem técnica, é porque está usando corretamente, amadinho, o emprego corretamente do verbo, tá certo? E isso são frases retiradas de obras literárias, tá certo? Empregava corretamente, fazia o uso correto da linguagem culta, da norma culta. Mais outra aqui para vocês. Se estes eram os seus ideais, trabalhasse com mais constância. Olha o efeito aí chegando, né? Muito bem. Olha aí, vamos seguindo agora. Nós vamos trazer mais um pouquinho para você. Um exemplo aí com a poesia, claro, um trechinho, um verso de Coelho Neto. Deixasse-no com ele e haviam de ver o bicho que dali saía. Ok. Então, o nosso estudo ele vai focar na relação entre a condição da conjugação dos verbos nos tempos aí agora esse subjuntivo, certo? Em que aqui a gente trouxe 4 exemplos, mostrando aí a condição desse verbo, trazendo um meio, né? Em que ele pode determinar um fim ou um efeito, tá? A partir dessa ação. Aqui, né, modo subjuntivo e num tempo pretérito imperfeito. Vamos colocar amadinho. aqui que estamos nos estudos do subjuntivo. E que no subjuntivo só vai ter um pretérito. E esse pretérito vai ser imperfeito. Enquanto lá no indicativo temos o quê? 3. Ó, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Pronto. Aparecesse, né? Quando, olha só, exprime um fato hipotético e real. Qual é o tempo? Pretérito imperfeito do modo que subjuntivo. Olha só. Aparecesse o imperador à frente dos amotinados e no segundo tudo acabaria. Viriato Correia. Outro exemplo aqui para vocês. Não seria o silêncio com seu negrô que me viesse a assustar. Então, olha só, há uma questão, né, do fato hipotético e irreal. Emprega-se em orações adverbiais, condicionais, temporais, proporcionais e outras. Olha só. Estamos agora falando do futuro. Ok. Se transpuserem a fronteira, serão capturados. Olha só. Esse primeiro exemplo. Mais outra aqui. Enquanto não a vir, não descansarei. Mas que teimoso, hein? E não é ver, né? Exatamente, né? No dia a dia você ouve, às vezes até pelo vício, o que a gente acontece? A gente começa a falar vi, fala ver. Enquanto eu não a ver, descansarei. Mas, amadinho, no futuro, o verbo ver é o quê? No futuro fica vir. Ok. Beleza. Também vamos ver agora um exemplo dentro, né, da tirinha, esse gênero textual bacana. A gente traz mais um exemplo, Amadinho? Deixa eu apagar então aqui para ele, para poder ficar bem. Aqui, vamos lá. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Olha só o verbo ser, ó, for, tá bom? No futuro, do modo subjuntivo. E a tirinha?
Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca a ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô cibernética. Me atrai. Adoro a cibernética. Agora aqui, quando aparecem orações subordinadas adjetivas, temos aí, só poderão entrar os que tiverem ingresso. Olha só, tiverem. Aí, ingresso, oração subordinada adjetiva. E nós vamos ter uma aula lá na parte da sintaxe, que vai chegar aquele momento, né, do período composto, né, por subordinação. Aí você vai entender essa questão assim, por que ele é subordinado adjetiva? Porque está tendo a função do quê? De caracterizar, a função de adjetivo. Você já viu o adjetivo na morfologia, né, na classe gramatical, e lá na parte da sintaxe, você vai estudar o adjetivo, né, dentro da oração. Tá certo? Que não vai ser só uma palavra, mas sim uma parte da oração com a função de adjetivo. Ok. Vamos lá? Mais uma aqui para vocês. Agora, o modo imperativo. Quem que não gosta de imperativo te lembra o quê? Ordem. Ordem, pedido, né? Ó, Convite. Império, né? Convite quem comanda? também, Convite. Né? Conselho. Também. Licença. Com certeza. Então, vamos exortação, né? Então, vamos aqui. Quando que eu vou empregar o modo imperativo? Olha só, para imprimir o quê? Uma ordem, uma proibição, um pedido, um convite, um conselho, exortação e licença. Vamos entender isso direitinho num exemplo? Vamos lá, então. Primeiro exemplo. Lançai os cavalos para as brenhas, atravessemos o Salha. Quando fala lançai os cavalos para a brenha, tá dando o quê? Uma ordem. Uma ordem, né? Muito bem. E aí, olha, termina a oração, atravessemos o Salha, né? Beleza, vamos a outro exemplo. Trazei sempre bem-vindo, ou melhor, bem-vivo, nos vossos corações o amor ao próximo. Trazei, está fazendo o quê? Um pedido. Em casa, no dia a dia, ou até aí na sala de aula, né? Como que você faz um pedido? Como que você... Traz para mim essa cadeira. Traz. É assim? Traz. Ou traga agora. É, ó, viu a diferença? Uma coisa é você falar no coloquial, né? Outra coisa é seguir a norma correta, a norma padrão da língua portuguesa. E é sobre isso esta aula, de como usar essa palavra que indica a ação do sujeito, num tempo, num modo, corretamente. É claro que nós temos uma observação, não é num momento de descontração, por exemplo, você está jogando bola, você está no pátio aí da escola, brincando, papeando, conversando, você vai usar totalmente a língua padrão? Não, por quê? Porque a língua ela tem que se adequar às situações. Então, aqui a gente está revisando como utilizar as palavras que indicam ação em uma determinada estrutura na oração, seguindo corretamente a norma padrão, tá certo? Vamos lá. Pois vá, menino, ó, sai agora. Então, você vai logo percebendo a questão da ordem, do pedido, fecha a porta, entre, sente-se e conversemos. Então, aqui você, qual é a função do modo imperativo, né? Quando a pessoa fala sente-se, está fazendo um convite para você sentar. Belezinha? Fique calmo, fique calmo. Uma ordem. Entendeu? Agora você fala, fica calmo.
Aí, ó, você vai... ó, depende da entonação na hora que você for falar. Emende a língua, ordem. Aqui, sem dúvida, né? O quê? Uma ordem, tá certo? Mas para o nosso aluno não ficar com essa dúvida no ar, com a fumacinha na cabeça, amadinho, vamos lá. O que ele tem que fazer, então? Nosso aluno aí está acompanhando a aula direitinho, claro, mas o que acontece? Ele está assim, ó. Tá queimando, fala, ai, que coisa, muita coisa. É subjuntivo, é indicativo, é imperativo. E verbo que dá ordem e que convida. E qual é né? o modo que você mais usa, amadinho? Será que é só imperativo? Eu acho que você usa muito o imperativo aí, viu? Tá certo? Não, né? Mas se tá ainda com aquela fumacinha interrogação, vamos lá, porque chegou a hora do quê? Vamos praticar? Vamos nessa, então. Ok. Meia tirinha responda. H, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, ai. A vida é feita de trocas. H, vai cortar madeira para o fogo. O verbo destacado está no, ó, A, presente do subjuntivo. B, imperativo afirmativo. C, futuro do subjuntivo. D, presente do indicativo. E, imperativo negativo. Anga. Márcia, vá cortar a madeira para o fogo. E aí, amadinho, o que você percebe na hora do tom da voz? Pela fé, né? Nosso estudante da NASA, primeiro ano mediação, ele já descartou a letra E, porque aí não tem imperativo negativo. Não tem de jeito nenhum. Nenhum momento a gente estudou sobre isso. Então não tem por que ter dúvida que isso é descarte. Presente do indicativo. Tem dúvida? Gente, olha só. Indicativo, presente é uma ação que de fato acontece ali, real, certeiro, né? E aí, como é que é? Vá, Angá, vá cortar a madeira para o fogo. Está no presente? Então, vamos lá? Está no imperativo Boa, amadinha. afirmativo. E está dando o quê? Uma ordem. Então, o futuro do subjuntivo não e nem no presente. Beleza. Mais uma para você. Olha, faça com calma, hein? Leia a tirinha e responda. Se eu fosse você, teria vergonha que alguém me visse sentado na calçada com um cobertor. E esse cachorro no seu colo está mais ridículo ainda. Se ela estivesse deste lado, eu mordia ela. Olha só, sempre analisando, amadinho, ó, o todo, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, tudo. Olha a expressão, olha o Snoopy aí deitadinho, que o Snoopy é o cachorrinho. Vamos lá, quantos verbos no primeiro quadrinho estão no modo subjuntivo? Olha só, já foi dada a resposta, né? 2 verbos, né? Nós temos aí o verbo ir, o verbo ser, né? O fosse e visse, que eles estão no quê? Num pretérito imperfeito, ó. Se eu fosse, ó, verbo ser, né? Teria vergonha que alguém me visse, olha aí do verbo ver, sentado na calçada com o cobertor. Então, nós temos aí 2 verbos no modo subjuntivo. Mais uma aqui para vocês. Observe a tirinha de Fernando Gonzalez. Abaixa, enrola, puxa e torce. Vira, remexe e agora pula! As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Então, nós temos aqui, sobre os verbos do primeiro e segundo quadrinho, né? Abaixa, enrola, puxa, tosse, vira, remexe, pula.
estão no modo verbal. Que você... Qual é a resposta? Qual é a resposta? Abaixa, enrola, puxa, tosse. Olha só, não está dizendo o quê? Uma ordem, não está fazendo um pedido. Expressa aqui, ó, o modo imperativo, ó, expressa uma ideia de ordem, pedido e conselho. Quando ele fala assim, abaixa, não está dando uma ordem? Ou então não está dependendo da forma que a pessoa falar. Abaixa. Abaixa, por favor. Ó, tá pedindo. Enrola, tosse, vira, remexe, pula. Então, ficou fácil, né? Então, aqui, essas três atividades para colocar em prática que a gente estudou nesse primeiro momento. Tá certo? Conseguiu? Deu certo ou não? Calma, se você não conseguiu acertar, tenha paciência, né? Porque é uma revisão, né, professora Márcia? Exatamente. É uma revisão. Eu sei que essa classe gramatical, ela tem mesmo essa característica de deixar a gente um pouco, sei lá, tá muito difícil, né? É porque tem várias classificações para esse verbo, né? Olha só o tempo, o modo, as pessoas, o número. Mas isso tudo depois que você entender quando que vai colocar cada um dentro aí da oração, você depois vai ficar tranquilo, porque você já faz isso na fala, no seu dia a dia, né? Você utiliza isso tranquilamente. Você chega na escola, com certeza melhora aí, fica mais preocupado em falar, né? Como diz aí a regra da língua portuguesa, não é assim? Aí você sai da sala de aula, relaxa aí um pouquinho, porque daí já a linguagem coloquial, tá tudo tranquilo. Agora, essa linguagem gramatical, o uso da língua portuguesa na indicação da língua padrão, você já faz aí sim, com certeza. Agora a gente está trazendo aqui para a produção textual, né? Porque você diz, professora, nós não entendemos. Já monta uma estrutura Já corretamente. foi. E tá ok? Está. Está usando a conjugação correta? Corretíssima. Professora, não sei se farei esse trabalho. É uma ação incerta. Né? Não é uma ação que você concluiu. Você ainda vai concluir. Depende de um outro fato. Então, o que nós estamos fazendo agora é esse estudo, mas para a parte da produção escrita. Tá certo? Então, fica tranquilo. Que no decorrer das aulas a gente vai trabalhando isso com calma. Essa aula que nós tivemos agora foi para apresentar para você mais uma vez, trazer você lá, né, da sua aula do 9º ano, em que você viu aí os verbos, viu essas classificações, só que agora com um pouquinho mais de informação. Mas nós vamos ter a sintaxe, que vai trabalhar exatamente esse uso verbal e suas conjugações certinhos dentro da oração, tá bom? Então, tranquilo. Bem, agora nós vamos para aquele momento na aula, né, que o nosso estudante ele sai aí, Márcia, um pouquinho dessa parte teórica, e aí ele pode relaxar com a criatividade, mas também aprendendo. Exatamente, que é um momento do trabalhando gênero, hora de produzir. Beleza. Temos aqui, ó, construir o quê? Um mapa mental, ou seja, um mapa conceitual da classe gramatical, usando o quê? O verbo no modo subjuntivo e no modo imperativo, tá bom? Tá aqui, você tem este modelo aqui para você, mas seja criativo. Beleza. Tá, olha só, eu vou contar aqui para vocês o seguinte sobre o trabalhando gênero. Muitas vezes a gente tem recebido, né, durante aí essas nossas aulas, cada conceito que foi aí colocado com uma estrutura que eu nunca tinha visto. Então, eu sei que o seu trabalhando gênero, ele vai vir aí, ó, para arrasar. E nós vamos usá-lo como exemplo. Tá certo? Então, capricha, porque olha, a qualquer momento você pode ver o seu mapa conceitual sobre verbo, a classificação, o modo, o tempo, tudo muito bem organizado. E aí, em uma das aulas, tá certo?
Valeu então, capricha. Não esqueça de colocar no seu portfólio. Valeu! Até a próxima!